Eu acho que uma coisa que vale a pena a gente conversar um pouco é sobre como Grid Island é visto dentro da comunidade de Hunter, né? Porque eu sinto que, assim, de todos os arcos de Hunter x Hunter, Grid Island, não creio que o pessoal fale mal, mas é o arco mais esquecido. Vocês concordam comigo? Muita gente fala que é o pior. Sim. Eu vejo muito que Hunter vs Hunter, eu acho que ele começa a mostrar pro que veio e meio qual que é a estrutura narrativa dele, justamente em Orcshin, onde que cada arco conta meio que uma história e uma série diferente. E eu sinto que Grid Island tá entre Orcshin e Chimera Ants, ele acaba sendo ofuscado por isso e a gente acaba não comentando muito, né? Eu vejo muito comentário de tipo assim, gente vai falar, quando se ranqueia arcos de Hunter x Hunter, ou se põe Exame Hunter ou Grid Island em último. É sempre um dos dois. É engraçado, porque eu acho, na minha opinião, Grid Island é o arco que eu menos gosto de Hunter, pra te falar a verdade. Eu ranquearia como o pior. Mas eu não acho o arco ruim, definitivamente. Eu só acho dentro dos que tem o que eu menos gosto, pra falar a verdade. E eu acho que é porque também ele é um arco mais de... Ele é um arco muito de treinamento, né? No final das contas. Ele é um arco então, pra ser de treinamento, tem jeito. Total de treinamento. Tudo bem, ele tem um enredo ali, não é só os personagens treinando e tudo mais, tem um vilão no fim, mas é um arco que serve muito pra construir essa base e tudo mais, e talvez isso incomode um pouco o pessoal. Eu tenho uma opinião, cara, que pra mim a galera acaba esquecendo um pouco o Grid Island pelo fato que ele não tem um momento catártico contra o adversário principal, tá ligado? Porque nos dois que, como o Luizão falou, nos dois arcos que são entre Grid Island, você tem momentos, principalmente em Chimera Ants, que eles são muito catárticos, memoráveis, esse tipo de coisa. E eu acho que a parte mais memorável de Grid Island não é com o grande embate do vilão, tá ligado? É com o Razor. Então você acaba que as pessoas, ao final de Grid Island, eles não têm aquele sentimento assim de tipo, caralho, que coisa foda. Que eu acho que tem com certeza tem com Chimera, e também tem muito com Yorkshin, saca? Que o Yorkshin até muito mais, porque é um arco tenso do início ao fim, né? Então ele tem essa construção. E eu acho que, por mais que o Bomber seja um grande assassino, assim, ele é demonstrado como uma pessoa muito forte, ele não passa a mesma sensação de, tipo assim, caralho, algum personagem, assim, pode morrer com muita tranquilidade nesse arco. Pelo menos na luta final que eu tô falando, tá? Ele pode morrer, assim, sem a gente perder, dá pra acontecer uma coisa assim. Quanto com as aranhas e quanto com as Quimeras Ants, assim, isso acontece o tempo inteiro. Isso que é foda, né? Porque o Bomber tem que competir pra mim, que é o melhor grupo de vilões já feitos, que são as aranhas, e com as quimeras, que também tem um arco ultra foda, e o cara, tipo, tá lá sozinho, né? É realmente bem difícil, porque o cara é só um usuário de NEM. Eu acho que tem uma questão também de que o fato de eles estarem dentro do jogo restringe muito, tipo, o impacto, apesar de sim, o jogo é no mundo real, mas ainda eles estão dentro do jogo, tá ligado? Então eu acho que tira um pouco do peso do que acontece ali, porque eles vão sair do jogo uma hora. Então mesmo quando tava sendo lançado o arco, eu imagino que geral fica, uma hora eles vão sair do jogo, saca? Não faz sentido entrar no jogo pra nunca mais sair. Então, tipo, isso não só tirou o peso, mas também, eu não sei, pra mim tem um feeling de filler, tá ligado? É o tipo de história que seria filler. Eu acho que não, porque o treinamento ali, as coisas que eles aprendem são muito importantes. Sim. Tipo assim, eu, sinceramente, assim, pro decorrer da história, eu acho que Chimera Ants tão filler quanto o Grid Island, pra te falar a verdade. Sim, isso sim. No final de contas. Mas eu acho que esse arco, a questão dele não é definitivamente ser ruim, porque ele não ele é bom, pra falar a verdade, mas é o fato dele estar numa obra que tem poucos arcos, né, de animados, são 5, se a gente contar a Torre Celestial também. 6, para falar a verdade, porque também tem a eleição. Mas são poucos arcos, e dentro dos 4 maiores ali, ele talvez seja o que menos chama atenção. E uma coisa que eu discuti uma vez com um amigo meu e tudo mais, que não é muito fã de Hunter, é que eu acho que dentro de Hunter, principalmente nessa parte de Grid Island, eu acho que Hunter x Hunter, diferente de outras obras, ela exige uma certa suspensão de descrença grande, eu acho. E eu sinto que em Grid Island isso é muito batido. E eu acho que, cara, eu comprei, e eu acho que todo mundo aqui comprou a ideia de Grid Island e tudo mais, e a gente acreditou naquele jogo, mas eu tenho muita certeza que várias pessoas não compram tanto. Sim, eu entendo o que você tá também falando. Do que meu amigo falou e tudo mais. Ele também não compra muito Chimera Ants, ele acha que as coisas acontecem muito do nada ali, sabe? E eu acho que tem até uma certa lógica do que ele tá falando. E eu acho que pra muitas pessoas também pode ficar um pouco esquisito, sabe? O jeito que acontece a história. Eu também concordo com você dessa questão de suspensão de descrença. Eu acho que existe algo em Hunter hoje, se a gente falar disso, quando a pessoa
ela vai ler, e ela vai ler isso, por exemplo, quem tá vendo esse cast vai ler em 2021, ou se você tá escutando mais pra frente, certo? O que acontece é que essa ideia de um arco de treino, que a gente disse, essa ideia desse arco fora de um universo, esse tipo de coisa tá cada vez menos comum em qualquer mangá de shonen de batalha. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que as pessoas, talvez exista uma impaciência do público, eles gostam de coisas muito mais prontas, personagens que já sabem tudo, que já vão fazer tudo, que são filhos de sei lá o que, e aí não tem um arco nem de... E você passar volumes treinando uma habilidade incompleta ainda no seu final, é tipo algo que as pessoas acho que não estão mais interessadas, apesar de eu achar incrível, e depois de reler Grid Island, de ter pensado, putz, queria que tivesse mais mangás fazendo isso de novo. Eu nem acho que os mangás deixaram de ter isso, Lucas. Eles só encurtaram, tá ligado? Tipo, Sim. a questão de Kimetsu, por exemplo. O arco final do anime de Kimetsu são 3 episódios de treinamento, tá ligado? Mas são isso, são 3 episódios, não é um arco. Então eles encurtaram isso como se fosse um modelo de transição, tá ligado? E acho que Grid Island ele tem muito isso. Como a gente falou, como ele não tem o catarse, como ele não tem a grandiosidade dos vilões e tudo mais e tal, ele parece muito um arco de transição, entende? Ele cai bem nessa perspectiva. Não, mas uma coisa que eu acabo concordando com vocês é que Hunter vs Hunter, a estrutura narrativa dele é muito volátil em comparado com outros mangás. Em Yorkshin a gente tem um arco um pouco mais tipo, de crime, com máfia. Em Chimera Antes é mais essa catarse de tipo, filosofia e poder. E Grid Island, nesse que fica entre esses dois, eu acho que é um negócio realmente de... O Togashi tava querendo realmente passar essa ideia de estar jogando um RPG e esse sentimento. Apesar das piadas, é um negócio que tu não sabe. Eu acho que gosta muito de RPG. Não é a primeira vez que ele faz um arco de um mangá 100% baseado em um jogo, né? Em Level E, o volume 2 inteiro é basicamente um isekai onde tem umas crianças que vão pro RPG. Literalmente estilo Dragon Quest. E eu acho que essa é a coisa que uma das coisas que eu aprecio muito em Hunter vs Hunter é essa volatilidade entre arcos, mas eu acho que pode ser sim algo que, dependendo da pessoa, não seja muito legal, que muda de clima o tempo inteiro, sabe? Sim. E eu acho que... no Arco das Formigas, em 5 capítulos, a gente tá dedo no cu e gritaria, criança morrendo, loucura, e é uma coisa que a gente não viu em Grid Island. Sim. Grid Island só morria, tipo, o cara fora da tela ou filha da puta, tá ligado? Sim. E eu até pra afirmar mais isso que você tá falando, eu acho que se passa só o One Piece se permite variar de universo, porque tá baseado na história, tá ligado? Eles vão viajar de ilha pra ilha, então se ele muda tudo de uma ilha pra outra, todo mundo aceita, tá ligado? Mas isso é raro. É raro porque sim, quando a gente fala de uma mudança de temática, é mais difícil. Eu discordo porque a mudança de One Piece é muito temática. Ela não é tão... É que é muito diferente. Tipo, o modo como One Piece é narrado muda muito, digamos, a parte criativa da ilha, mas ele em vários momentos é formulaico. Aqui é completamente diferente de Chimera Ants e é completamente diferente de Yorkshin, sabe? Cara, é um arco muito, tipo, específico, sabe? Das coisas que acontecem, de como a história é feita. Sim. Tudo bem, ainda tem o vilão do arco e tudo mais, mas é um arco muito diferente de tudo, assim. E eu acho que é isso que, às vezes, faz o Togashi ser o autor que ele é. Não é, tipo, as lutas, porque esse arco eu nem acho que ele tem grandes lutas, assim, tipo, tem a luta legal lá com o Bomber, mas não, esse nem é o foco. Mas dele tá contando um negócio na Shonen Jump que é completamente diferente do resto, sabe? Isso sim. Porque, beleza, é porque, assim, hoje tá na moda Isekai e tudo mais, e ok, mas poucos são os Isekais que vão pensar na estrutura do jogo como Yorkshin pensa. E essa estrutura do jogo, o modo como o jogo é feito, as cartas, os vários tipos de carta, as várias regrinhas que eles têm ali dentro do jogo e como é possível burlar e quebrar regrinhas, isso é muito mais importante do que as lutas, do que muitas vezes, talvez o desenvolvimento de um personagem que acontece também, mas é isso que eu acho incrível, sabe? É você tá numa revista onde você quer ver, sei lá, o Ichigo falar Bankai e você receber 2 páginas explicando regras super minuciosas do jogo e mesmo assim você ser um mangá que vende pra caralho, sabe? Sim. Apesar de ter vários hiatos. Isso que eu acho foda, sabe? A gente tá vendo algo que, apesar de talvez não chame muita atenção do público, mas ser algo que é muito diferente, sabe? É isso que eu acho foda. É único, até porque você falou, pô, ele é em si um Isekai, mas óbvio que o grande diferencial dele pra maioria dos Isekais é ser bem escrito, né? Então, assim, a gente vê essa grande diferença, né? Você tem um universo bem formulado, bons personagens, não sei o quê. É um negócio raro, né? Os Isekais não costumam ter esse negócio que chama de qualidade
sociedade, né? Então, assim, realmente é diferente. Só um adendo que eu queria dar na parte dos universos, comparando o de Hunter vs Hunter e o de One Piece. Acho uma coisa interessante que o universo e a história de One Piece meio que andam em conjunto. Ambos têm a mesma importância. Por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto de One Piece é justamente o universo e ver essas interações fora do bando do Chapéu de Palha. Já em Hunter vs Hunter, o universo, tudo de Hunter vs Hunter serve pra contar a história específica que o Togashi quer contar naquele momento. E tanto que, sei lá, ele abandona o personagem o tempo inteiro, o Hunter vs Hunter não tem, tipo, muitos arquétipos que é comum em todo shonen, tipo, sei lá, o Hunter vs Hunter, a primeira heroína que vai aparecer nesse mangá vai ser agora que vai ser a Bisco. Então, assim, ele tem muito esse arquétipo que ele abandona porque nessa história que ele tá querendo contar não é necessária.